Bom dia. Então, orar para a gente iniciar mais essa quarta aula, última do ano. Bom dia, Maria. Bom dia. Senhor, eu agradeço por esse domingo, mais esse dia na vida de cada um de nós, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer um pouco mais a respeito da Escritura, que a palavra que vai ser estudada hoje possa de alguma maneira transformar a nossa mente, transformar nossas atitudes, para que ela seja cada vez mais parecida com aquele propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, quarta aula de Filipenses, última do ano. Não vou entrar em detalhe aqui, só salientar para vocês que se vocês entenderam o ponto principal da carta, o entendimento daqui para frente ele é muito simples de tudo aquilo que Paulo escreve. Mas para aqueles que estão habituados a estudar um pouco mais, devem já ter ouvido falar que essa é a carta da alegria, o que não é nenhum absurdo, porque na verdade Paulo repete muitas vezes a palavra alegria. Então, por isso se chamou durante muito tempo carta da alegria. No entanto, estudos mais recentes, principalmente estudos feitos que logo depois da Segunda Grande Guerra, se descobriu no deserto da região da Judéia umas cavernas onde encontraram pergaminhos muito antigos, são chamadas as cavernas de Qumran, onde se encontravam vasos, que é onde se guardavam os pergaminhos, e os pergaminhos mais antigos foram encontrados lá. A partir do estudo daquilo que se passou a entender muito a respeito da mentalidade da época. E a partir desses estudos é que foram mudando, não a essência, mas mudando a maneira como se entende determinadas situações. Principalmente o pensamento de Paulo. A maneira como Paulo pensava, ela foi vista de uma outra forma a partir desses estudos. Aí, nisso se vê que uma coisa que, olhando agora, depois de tudo isso, parece muito óbvia. Porque a gente dizer que é uma carta da alegria, bem, mas alegria pela alegria, isso parece muito mais aquela questão de dizer, não, você tem que fazer determinada coisa, porque você é crente, você é cristão, você tem que fazer determinada coisa. Quando na verdade, a alegria é simplesmente o reflexo de uma mudança de mentalidade e o reflexo de um entendimento de algo importante. E o que é o importante? Aqui entra no ponto que se entende que o que Paulo está tentando deixar claro para eles é que Deus é fiel. Bom, se eu entendo que Deus é fiel, mesmo que as situações não sejam externamente situações alegres, isso é motivo de me deixar confiante, e a alegria na essência está nele, mesmo que eu esteja chorando. Eu estou chorando, mas eu não sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa que vive a alegria na certeza de que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso que passa por essa questão de clímax aqui. E aqui eu citei para vocês na semana passada os motivos pelos quais os filipenses estariam ansiosos, uma vez que a gente veio falar muito de ansiedade, e passando por momentos de sofrimento. Então, as questões de Paulo, que a gente viu semana passada, que ele está preso, e por ele estar preso é motivo de ansiedade, Epafrodito, perseguição, problemas internos, falsos ensinos, e a igreja com problemas financeiros. Então, esse é o que rondava, e diante de tudo isso, Paulo escreve sobre a fidelidade de Deus. Então, a carta inteira gira em torno desse triângulo que está aqui. A situação de Paulo, a situação dos filipenses, o exemplo de Paulo sobre a situação dele para ser vista pelos filipenses, e Cristo como exemplo de todos, e tudo isso baseado na fidelidade de Deus. A gente está vendo o capítulo 1, em que Paulo trata exatamente da fidelidade de Deus. Depois nós vamos ver outras situações de fidelidade daí para frente. Hoje nós vamos ver a partir do versículo 18. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 18. Aqui está, eu coloquei para vocês na NVI.
Então, esses 3 primeiros versículos, Paulo escreve assim: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Até aqui, a gente viu na semana passada. Esse é o final do trecho que vai do 11 até o 18a. Aí ele começa uma outra parte, que diz: de fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer ser pela vida, quer pela morte. Então você percebe que esse trecho que a gente vai ver hoje começa no de fato continuarei a alegrar-me, por conta dessa palavrinha que começa o versículo 19, em que ele fala: pois. Isso eu sempre repito para você não esquecer, toda vez que você encontra essas palavras, pois, porque, portanto, ele está na verdade ligando com o que ele disse antes. Então esse pois aqui, que aparece no versículo 19, está ligado com de fato continuarei a alegrar-me. Então ele está dando um motivo pelo qual ele vai continuar se alegrando. Semana passada a gente já viu que ele estava preso e ele disse para eles que a prisão dele tinha servido para a propagação do Evangelho. E isso é um motivo de alegria, não a prisão, mas a propagação do Evangelho. Paulo tinha o desejo, que ele escreveu em Romanos, de ir até eles para poder compartilhar o Evangelho. Ele não estava indo da maneira como ele queria. Ele queria ir livre, podendo pregar o Evangelho, compartilhar com eles, mas ele foi a Roma, como era o propósito dele, só que ele foi a Roma preso, e dessa maneira ele pôde pregar a pessoas que talvez ele não teria acesso, que eram as pessoas do palácio. Aqui ele dá um segundo motivo para ele se alegrar. Então, de fato, continuarei a alegrar, pois o que me aconteceu resultará em minha libertação. Então ele está explicando aqui no versículo 19 e 20 o porquê que ele está se alegrando. E existe uma palavra aqui que é uma palavra importante, que é a palavra que foi traduzida na nossa Bíblia como libertação. Você pode ver para mim como é que está o versículo 19, na área? Libertação. Libertação também. Essa que está no final da frase. Final da frase. Essa palavra libertação é a palavra sotéria. Essa palavra sotéria, quem estuda a Bíblia conhece a palavra soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, essa palavra seria salvação, seria libertação. Na verdade, tem os dois sentidos. Paulo ele está colocando aqui um conceito que ele vai tratar durante toda essa parte. Ele está falando de salvação. Se eu traduzir como salvação, ele fala assim, ele vai falar aqui sobre a possibilidade dele morrer, que seria melhor ele estar com Cristo. Então ele está falando sobre salvação. O motivo da alegria é o motivo de que aconteça o que me acontecer, eu tenho a certeza do meu destino eterno, tá? Mas também tem a ver com justificação, com libertação, porque ele confia que ele será liberto, que ele será solto, e realmente ele foi solto depois disso aqui. Então ele tem essa palavra aqui que foi traduzida como libertação, a palavra sotéria, ela é bem importante, a gente vai ver mais no detalhe daqui a pouquinho. Do 21 ao 24 ele escreve assim: por quê? De novo, por quê? Olha aqui. Porque escreveu no 20: também agora Cristo será engrandecido, quer pela vida, quer pela morte. Por que Cristo será engrandecido, quer pela vida, quer pela morte? Por quê? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então ele está dizendo o seguinte: se eu viver, eu vou viver por Cristo. Se eu morrer, eu cheguei, eu vou até Ele. Caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então, ele traz uma reflexão aqui nesse trecho,
puramente pessoal. Então ele está fazendo uma reflexão da parte pessoal dele. Ele confia na libertação, mas ele não descarta a possibilidade de ele ser morto. Eu acho interessante isso que ele coloca, porque existe no nosso meio uma ideia de fé errada. As pessoas muitas vezes têm fé na fé. O que eu quero dizer com isso? Eu escutei essa frase não lembro de quem, mas eu achei interessante esse ter fé na fé errada. Fé na fé é o seguinte: eu tenho determinada coisa que eu estou buscando, e aí a pessoa fala para mim que você tem que ter fé. Então eu acredito que se eu tiver fé, aquilo vai acontecer. Então é fé na fé, não é fé que Deus pode fazer. É como se eu acreditando que eu tenho que ter, não chega a ser um pensamento positivo, mas é parecido com isso. Olha, eu acredito que determinada coisa, então eu tenho que acreditar que determinada coisa vai acontecer, porque se eu duvidar, não acontece. Isso é fé na fé. Quando na verdade a fé admite possibilidades que não estão no nosso controle. Tem alguém que está doente, eu oro pela cura da pessoa. Eu creio que Deus pode curar? Sim, eu creio em Deus e eu oro crendo que Deus pode curar. Mas pode não curar? Pode. Agora, não, você tem que orar que Deus vai curar e não pode duvidar que vai curar, porque se você duvidar que vai curar, Ele não cura. Isso é fé na fé, não é fé em Deus. E isso é uma coisa que passa muito na cabeça da gente. Determinadas situações em que a gente vive a fé cristã achando que a nossa fé, ainda cita texto bíblico. Jesus não diz que se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você moveria uma montanha e se jogaria no mar, né? Ali ele não está dizendo que é a sua fé que faz isso. E um dia a gente vai ter a oportunidade de ver talvez esse texto para poder entender o contexto todo. A questão é que ele pode pegar uma montanha e levar até o mar, mas não é a nossa fé que faz isso. Ele estava dizendo a eles que a fé deles precisava crescer em Deus, naquilo que Cristo pode fazer, no conhecimento dele, mas não é no fato deles terem fé muito grande que ia fazer algo acontecer. E separar isso da nossa cabeça é estranho. Por isso, quando eu olho esse texto aqui, eu penso assim: eu não conheço talvez uma pessoa que tivesse mais fé do que Paulo. Você pode pegar, Pedro tinha fé, mas eu não diria para você que a fé de Pedro era maior que a de Paulo. Era a mesma fé. Todos eles viveram na mesma época, tiveram o mesmo conhecimento de Deus. Pedro viveu 3 anos com Cristo, Paulo não, mas teve um relacionamento muito profundo com ele e dedicou a sua vida a ele. Então eles tinham uma fé semelhante. E mesmo uma pessoa com tamanha fé como Paulo, ainda dentro de uma reflexão pessoal, considera a possibilidade de que ele fosse morrer, mesmo confiando na libertação que ele teria. Eu não sei se ficou mais confuso para vocês. Você acha que ficou confuso? Está me olhando com uma cara de dúvida? Não é dúvida, eu achei que ficou confuso. Ficou confuso? Eu achei que foi bom o começo e depois deu uma... Depois a gente... Para vocês ficou confuso o que eu estou querendo dizer? Eu acho que tem que aprofundar melhor com o exemplo. Eu acho que o exemplo que me ocorreu mais é o exemplo do doente, porque eu acho que isso é o que eu vejo muito acontecer. Mas quando você fala que Paulo, você não vai ninguém que tem uma fé maior que Paulo, ele parece contraditório, né? Porque se ele tem uma fé, entendeu? A fé vem com a perseverança em Cristo, com a intimidade em Cristo. Sim. Né? E a partir disso, é a fé daquilo que ele pode, quem ele é. Sim. E a partir disso, o que a gente vai vivendo, não é? Independe um pouco de você falar palavras positivas, é como se fosse um mérito. Se eu orar, se eu ficar desse jeito, aí Deus vai responder. A gente parece que faz uma troca com Deus. Isso não é a fé
que ele está falando aí. Não É é. a fé no conhecimento de quem Deus é, e a partir disso ele sabe que se ele for, está em Cristo. Eu acho que é a fé principal nossa. Uhum. Aonde eu vou estar se eu morrer? Uhum. Né? E isso independe do grau de intimidade com Deus. Mas o outro grau de saber como orar depende da santificação, da intimidade com Deus. Talvez eu entendi melhor, né? Acho que ficou confuso também, mas tudo É. bem. A gente, de qualquer maneira, vamos guardar só isso aqui. Eu não sei se, primeiro, vocês entendem a questão da diferença de ter fé naquilo que Deus pode fazer e viver uma situação de ter fé na fé? Sim. De achar que a minha fé é que faz. Isso. E nessa carta aqui, eu tenho vários exemplos a respeito disso que a gente vai poder voltar depois. Mas o ponto principal é esse. Alguém com um profundo relacionamento com Deus, que tem toda a autoridade para falar para a gente sobre fé, ele, mesmo assim, mesmo crendo na libertação, ele abre a possibilidade dele ser executado. E o que ele tem de mais importante nisso? Ele sabe que se viva ele ou morra ele, Deus é o mesmo. E o propósito de Deus se cumprirá da mesma maneira. Quer seja pela vida, quer seja pela morte. Certo? Acho que ficando até aqui a gente não confunde demais. 25 e 26, ele escreve assim: convencido disso, convencido do quê? Do que ele acabou de falar, né? Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Ele reforça então a convicção que ele tinha de que ele seria liberto, o que ele disse no versículo 24: contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Entendendo o momento, ele entende que era necessário que ele permanecesse com eles mais um tempo. Então, apesar da vontade dele ser a vontade de que se cumprisse nele aquilo que ele tinha certeza, que ele tinha certeza de que ele morrendo ele estaria com Cristo, o que seria muito melhor, ele olhando toda a situação dos filipenses, ele entendeu: por causa de vocês é necessário que eu continue vivo. E convencido disso, ele sabe que ele vai permanecer, e ele vai permanecer para o progresso dos filipenses e alegria na fé. A gente vai ver isso daqui a pouco quando estiver vendo no versículo, tá? Então, pegando aqui o ponto do versículo 18b e o 19, de fato continuarei a alegrar-me, pois existe na Bíblia algumas situações que elas são chamadas de citações, quando, por exemplo, o autor daquele livro cita literalmente um trecho do Antigo Testamento. Então ele cita literalmente, ele pega um salmo e cita. Você pega, por exemplo, a carta aos Hebreus, você vai ver várias citações de salmos, e você volta lá para o salmo de referência, ou é literalmente ou é muito próximo aqui. Então isso a gente chama de citação. Existem coisas que a gente chama de ecos. Ecos é o seguinte: o autor daquele livro, ele tem conhecimento profundo das escrituras do Antigo Testamento, e a mente dele está moldada por aquilo. Então, quando ele vai escrever sobre um determinado assunto, ele escreve coisas que mostram uma mente que foi moldada para aquele escrito antes. Então não é literal, mas você consegue enxergar determinadas situações ali. Isso a gente chama de eco. Paulo, quando vai falar aqui no 18 e 19, ele está fazendo um eco do Antigo Testamento, principalmente de dois textos que têm a ver com a situação do pobre homem. Isso em Jó, capítulo 13, do 16 ao 18. Se você, para poder entender o eco, você precisava ler o capítulo 13 inteiro de Jó. Na verdade, o que acontece no capítulo 13? Jó já passou por tudo aquilo que ele passou, os amigos dele, muito amigos, estão sentados do lado dele, e cada um falando uma coisa, e aqui o discurso principal é o seguinte: Jó, você está sofrendo porque você pecou.
Esse era o discurso que estava rodando aqui. O seu sofrimento é porque você pecou. O que você pecou? Não fiz nada. Não, mas algum pecado tem, algum pecado escondido, porque não pode acontecer tudo isso com alguém que não pecou. Neste momento, Jó assume o discurso no capítulo 13. E ele, na verdade, ele renuncia a essa perspectiva, a essa maneira de ver os amigos dele, não tem nada a ver, e ele começa a falar para Deus, defendendo a sua causa. E aqui no versículo no 16 e no 18, ele fala: aliás, isso será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele, a Deus no caso. No 18, agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. O que acontece aqui quando Paulo está escrevendo? Ele, com uma mentalidade de quem conhece Jó, e conhece, por exemplo, o Salmo 34, Salmo 35, que também fala do pobre homem, ele está escrevendo algo que a gente pode perceber de uma pessoa que conhecia o Antigo Testamento, e de uma pessoa que está escrevendo aquilo baseado em tudo aquilo que ele conhece do Antigo Testamento. Então ele defende a sua causa diante de Deus. E aqui ele está fazendo isso do versículo 18 ao 19. Por que é importante? Exatamente por conta da palavra sotéria, que é a palavra libertação que está aqui. Essa palavra, vista no contexto do pobre homem, ela tem um entendimento que ela tem uma visão futura, no seguinte sentido: essa situação ela resultará na minha libertação. Por quê? Porque eu tenho a certeza de que eu estou em Cristo e, portanto, se eu morrer, eu estarei com Ele, salvação. Mas também eu creio que eu serei justificado diante do tribunal por uma ação de Deus na vida deles. Por quê? Porque é do interesse de Deus que eu seja usado na vida desse povo ainda. Então, os dois conceitos, quando a gente vê o conceito do pobre homem, que é alguém que está sofrendo algo que não entende por quê, e fala com Deus se defendendo e crendo que será justificado, é o que está na mentalidade de Paulo aqui. O conhecimento que ele tem de Deus faz com que ele tenha essa certeza dos dois caminhos que podem acontecer com ele, mas ele vai deixar muito claro que ele crê que ele será solto. É o que ele vai falar ali depois. Se você fosse parafrasear o que Paulo escreveu nesse texto, e o Gordon Fee faz uma paráfrase em que ele escreve isso que está aqui, ó. É como se eu pegasse esse trecho e reescrevesse dessa forma: tudo isso resultará em minha salvação final e na justificação presente, quando, por meio das orações de vocês e do auxílio do Espírito de Cristo, minha mais sincera expectativa e esperança forem realizadas em meu julgamento, e além de eu não ser envergonhado, mas de maneira muito aberta, Cristo for engrandecido de todas as formas, quer eu receba a vida, quer seja sentenciado à morte. Então, ele crê dessa maneira. Do 20, ele diz então: aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Aqui um outro detalhe: esperança não significa um desejo. Então você fala assim: eu espero passar no vestibular, não estudei nada, mas eu espero passar no vestibular. Então você pode até ter essa expectativa, mas é uma expectativa meio utópica, né? Uma coisa que não tem muito como acontecer. Esperança não é um desejo, mas é uma confiança na fidelidade. Então, esperança é o seguinte: eu estudei muito, tenho garantia que vou passar? Nenhuma, mas eu tenho a esperança de que eu me preparei e eu tenho a certeza de que Deus pode me conduzir para poder passar nesse vestibular. Mas não é uma coisa vazia, que a gente confunde um pouco de esperança com algo vazio. Então ele tem a esperança, e por isso que ele diz: eu espero que em nada serei envergonhado. Ele está falando da confiança que ele tem em Cristo. O centro de tudo para Paulo era Cristo. Por isso que eu falei para vocês que se a gente entende que Paulo está falando da fidelidade de Deus e da centralidade de Cristo, o entendimento de tudo que ele escreve em Filipenses é muito simples. Se eu for pelo caminho da alegria, eu vou ter que explicar algumas situações meio estranhas, mas pelo caminho da fidelidade é muito simples.
ele confia então na fidelidade de Deus. E aí no 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o lucro está no sentido da compreensão de Paulo do sentido da vida. Paulo compreende o verdadeiro sentido da vida, por isso que ele entende que morrer é lucro. Aqui não se trata de uma frase de uma pessoa que está cansada da vida, que está cansada de sofrer, que está passando por um momento de depressão profunda e que deseja morrer. Não é isso que está acontecendo aqui. É de uma pessoa muito consciente de tudo que está passando, consciente do propósito da sua vida, consciente da certeza, certo do que lhe espera morrendo, e que entende o seguinte: para mim morrer seria até ganho, porque eu já tendo cumprido meus propósitos aqui nessa vida, morrendo, estando com Cristo, que é algo que eu espero, seria melhor. Mas não é um desejo de tirar a vida simplesmente, tá? Não é uma insatisfação com a vida ou com o sofrimento. Então é uma avaliação direta de alguém cujo futuro na carne é incerto, mas o céu é tão certo quanto desejado. Então ele não sabe o que vai acontecer com ele nessa vida. Ele aqui já tinha sido apedrejado, já tinha passado por um monte de coisa, sabe que iria ter muito sofrimento continuando vivo, tá? Mas ele entende que o propósito de Deus é o mais importante para a vida dele. Isso é algo que a gente devia buscar na nossa vida constantemente, porque nós estamos falando aqui de uma situação extrema, mas vamos pegar uma situação básica do nosso dia a dia. Qualquer coisinha que a gente tem que fazer, a gente é convidado todos os dias a tomar decisão. Hoje eu acordei de manhã, tomei meu banho, né? Tive que escolher que calça eu ia pôr, que camisa eu ia pôr. Eu escolhi a calça primeiro, que camisa que eu ponho agora. Aí penso, vai estar quente, eu vou estar com calor, e é isso e aquilo. Você fica pensando, mas tomei uma decisão, algumas aliás. Mas qual a importância dessa decisão? O máximo que podia acontecer, vocês olharem para mim e falaram, nossa, eu escolhi uma roupa que não combina hoje, né? Talvez até você não prestasse atenção, porque você ia ficar, nossa, que roupa estranha, ficar prestando atenção o tempo todo. Mas mais do que isso não ia acontecer, certo? Agora a gente toma muitas decisões importantes na nossa vida, muitas, todo dia. E se a gente entende que o sentido verdadeiro e profundo da nossa vida é buscar que a gente possa andar segundo a vontade de Deus para nós, independente do que possa estar acontecendo à nossa volta, as nossas decisões podem começar a mudar. A gente toma decisões muitas vezes baseado no que é bom e no que é ruim. Nenhum problema com isso. O problema é que a nossa avaliação do que é bom e o que é ruim muitas vezes é de uma perspectiva limitada. E a gente não tem consciência do futuro. Por isso que a gente buscar qual é a vontade de Deus para nós constantemente deve nos levar a tomar melhores decisões em tudo que a gente vai tomar. Mesmo assim, a gente vai tomar algumas decisões que as pessoas vão dizer, acho que a sua decisão foi errada, porque você sofre depois da decisão. O fato de eu sofrer ou de eu ser feliz não quer dizer nada. Porque se fosse assim, eu conheço pessoas que roubam, certo? Vou dar um exemplo bem absurdo para vocês poderem entender. A pessoa rouba, e ela ou é traficante, e ele vive numa prosperidade material absurda. Se prosperidade material fosse sinônimo da vontade de Deus, eu ia dizer que roubar ou traficar droga é a vontade de Deus. Então existe ali, é muito fácil dar esse exemplo, porque existe um conceito moral de Deus que para nós é muito claro. Agora, quando a gente começa a voltar para pequenas decisões, que muitas vezes você não tem um conceito moral envolvido naquilo de uma forma tão clara, mas mesmo assim você tem que tomar uma decisão de vou para lá ou vou para cá, vou mudar para os Estados Unidos ou vou ficar no Brasil? A Bíblia não disse se é certo mudar para os Estados Unidos ou ficar no Brasil. Estou indo para lá, tirei meu visto, está tudo certo, estou legalmente indo, mas será que a vontade de Deus para nós é estar lá ou não está? É algo que a gente deveria pelo menos refletir sobre isso. Então, o entendimento do propósito de Deus para a nossa vida é sempre muito importante.
No versículo 22, caso continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho, já não sei o que escolher. Então, numa continuidade do versículo 21, Paulo, ele deixa claro que tem duas direções. Se ele tivesse que fazer uma escolha, ele provavelmente escolheria, né, morrer, porque para ele seria melhor. Mas você veja que ele deixa claro que não é possível para ele fazer essa escolha. Ele prefere, na verdade, ele não vai chegar no tribunal e dizer, não, me mata mesmo, não, faz o seguinte, mata porque eu quero estar. Não é isso. Ele sabe que ele não tem essa escolha, então ele confia na fidelidade de Deus para conduzir aquilo da forma como tiver que conduzir. E ele é muito sincero, que não sei o que escolher, porque eu olho para um lado e vejo vocês precisando, olho para outro e para mim seria melhor. Eu realmente fico dividido, mas ele confia na fidelidade de Deus. 23, estou pressionado de todos os dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, se ele tivesse a opção de escolha, seria a favor da morte, porque significaria estar com Cristo. Se a gente analisa isso do ponto de vista dos filipenses, o que Paulo deseja não é a morte, mas estar com Cristo. O que ele quer é estar com Cristo. Se a vontade de Cristo é que ele permaneça, ele permanecerá. Se não, ele morreria, ele teria certeza de que ele está com Cristo. Então, o estar com Cristo é o mais importante. Aqui a mudança de mentalidade, que é uma coisa que acontece com a gente aos poucos. Às vezes, a gente tem muita ansiedade com relação a tomar decisões e, nossa, mas eu queria tomar uma decisão segundo a vontade de Deus, o que eu faço? Primeira sugestão é, olhe princípios básicos. Você está contrariando algum princípio claro, moral do Evangelho, você já sabe que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida. Se para você conseguir algo, você tem que mentir, você tem que trair, você tem que fazer qualquer coisa que não está segundo aquilo que é um princípio moral de Deus, você já sabe que aquilo não é a vontade dele para a sua vida. Mas como eu disse, tem muita coisa que não está. E às vezes a gente tem certa ansiedade com isso. O que a gente tem que buscar é o relacionamento profundo, porque o conhecimento e o relacionamento profundo com Cristo vai nos conduzir naturalmente a essas situações. Então, não é eu buscar o efeito, mas eu buscar aquilo que transforma. Então, é a transformação da mente. Ele mantém a visão dele, então, na fidelidade de Deus, que vai completar a obra independente dele. Aqui é um outro ponto importante, porque você poderia pensar assim, não, Paulo entende que ele é muito importante para os filipenses. Então, se ele morrer, a igreja de Filipos acaba. Então, Deus tem que me deixar vivo, porque senão a igreja de Filipos acaba. Não é isso. Paulo tem a certeza do seguinte: se ele morrer, será melhor estar com Cristo. Deus cuidará da igreja de Filipos. Se ele permanecer vivo, Deus quer usá-lo da igreja de Filipos. Então, é outro problema que a gente tem também. A gente acha que a gente é imprescindível muitas vezes. Eu, muitas vezes, luto com esse problema, da impressão de que se não for eu para fazer determinada coisa, não vai acontecer. E essa é algo que a gente também tem que aprender a confiar de que a obra é de Deus, não é nossa. O para mim viver é lucro, o para mim viver é Cristo e morrer é lucro, está ligado com o que algo que deveria moldar o nosso pensamento, porque isso aqui é a chave de toda a passagem que a gente está vendo aqui. Hoje em dia, o nosso problema poderia estar nisso aqui, ó. Para mim o viver é Cristo, né? Isso é uma frase que você pode encontrar dentro da igreja. É também trabalho, lazer, acumular riquezas, relacionamentos, etc. Quer dizer, por quê? Se a nossa vida é uma vida em que o viver é Cristo, não quer dizer que a minha vida não é trabalho, que a minha vida não é lazer, que a minha vida não é ganhar dinheiro, que a minha vida não é nada disso. Quer dizer que o principal da minha vida não é isso. O grande problema de hoje é que essas coisas se tornam principais ao invés de Cristo. Então, viver é Cristo e morrer é lucro, ele nos leva a entender o conceito de Paulo
mas que pode ser aplicado à nossa vida. É o exemplo da pizza e do raio da bicicleta. A gente às vezes leva a nossa vida, que é o exemplo do pastor Emerson, que é como se fosse uma pizza. Deus é um pedaço, trabalho é um pedaço, casamento é um pedaço, filho é um pedaço, tudo é pedaço. A vida deveria ser como um raio de bicicleta em que Cristo é o centro e todas essas coisas partem do centro. E portanto Cristo governa todas as coisas. Então, viver é Cristo é nesse sentido. Eu vivo todas essas coisas, mas o governo sobre todas elas é dele. No 25, Paulo escreve assim: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e da alegria da fé. Aqui passa uma sutileza. Eu já disse no contexto da igreja que a igreja estava vivendo problemas de divisão, não é divisão, problemas de relacionamento, é bem divisão, mas alguns burburinhos de relacionamento dentro dela. Quando ele diz que vou permanecer com todos vocês, e ele faz questão de colocar o todos, ele não colocou só com vocês, é porque isso já é um preparo para aquilo que ele está tratando, o relacionamento deles, todos eles, todos são importantes. É uma busca que ele vai tratar depois pela unidade. Ele espera ser liberto e espera que através dele Deus possa usar para a transformação daquela igreja e levá-los à unidade. E a alegria que ele diz para o progresso e a alegria na fé. Então, a alegria é consequência do progresso na fé. Na medida em que eles forem caminhando na fé, na medida que eles forem aprofundando o relacionamento dele com Cristo, a alegria de Paulo aumentará e a alegria deles também. A busca da satisfação em Deus, esse é o ponto que está aqui. A gente buscar conhecer cada vez mais a respeito de Cristo, para que isso nos traga alegria nesse conhecimento e transformação da nossa vida. A base aqui do versículo 26 está nisso que eu já mostrei para vocês a respeito da fidelidade de Deus como base desse relacionamento como um todo aqui, a fim de que pela minha presença, então Paulo está falando dele, outra vez a exultação de vocês, falando dos filipenses, em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então Paulo cita nesse versículo aquilo que é o que ele está tratando da fidelidade de Deus agindo nas três pessoas que estão aqui. Esse é o que a gente tinha para hoje, ou seja, é uma perspectiva futura que Paulo está colocando da fidelidade de Deus visto numa perspectiva futura. Ele primeiro tratou da fidelidade de Deus numa perspectiva presente. Eu estou preso, mas a minha prisão serviu para o progresso do Evangelho. Deus é fiel no presente, mesmo com as dificuldades. Hoje, nesse trecho, ele tratou de uma perspectiva futura. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e a principal delas é que nós estaremos com Ele quando tudo isso acabar. E a partir daqui, ele já entra dentro do contexto do capítulo 2, em que ele vai estar tratando de exemplos de fidelidade. Então ele vai fazer uma breve introdução a respeito dos filipenses, e depois ele começa com os exemplos, começando com o exemplo de Cristo, depois o exemplo dele, depois de Timóteo, depois de Epafrodito. Ele vai tratar dos exemplos de fé, tá? Dos exemplos da fidelidade de Deus na vida das pessoas, certo? É o que eu tinha para hoje. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, então, se eu souber, estou pronto para responder.